preconceito. Eu tinha essa visão preconceituosa. De que eram pessoas radicais, de que eram pessoas intolerantes e que só queriam pegar o nosso dinheiro. Meu chão caiu, né? Eu engoli o choro ali, né? Mas sozinha. Eu ia pros cultos e eu falava, Deus, tem que acontecer alguma coisa muito séria pra eu me converter, porque... Pediu, né? Vai demorar muito. Se um dia isso chegar a acontecer, vai demorar muito. Mas a gente não teria conseguido passar pelo que a gente passou sem ter essa aliança com Deus. E naquele dia, eu senti que foi minha conversão. Sozinha na minha casa, assistindo e anotando vídeos. Olá, eu sou a Lilian, eu tenho 37 anos, sou mãe de 4 crianças, 3 na terra e 1 no céu. Sou cristã e eu tô muito feliz que esse é o primeiro episódio do nosso podcast Hora com Deus. E eu sou a Ana Cláudia, eu tenho 43 anos, 3 filhos, um menino e 2 meninas gêmeas, sou cristã e esse é o nosso primeiro episódio de Hora com Deus. Então a gente tá bem animada, né? Porque hoje é o primeiro dia de uma coisa que nasceu primeiro no coração de Deus, né? Inclusive Moana, né, Moana? Vamos descer pra gente conversar? E a gente se conheceu, a gente é vizinha, né? Somos vizinhas. Meu prédio é ali e eu dela aqui, a gente mora pertinho, a gente mora muito tempo aqui, né? Mas a gente não se conhecia ainda tão profundamente. E aí no carnaval... Que aproximou, né? E aí no carnaval, né? Na verdade, primeiro as crianças, depois a igreja, né? Foi usado, Deus usou nossos filhos pra isso. Foi uma delícia, foi incrível. Sim, as gêmeas dela com os meus meninos. E aí a gente se aproximou também. E a gente começou a ir na igreja juntos. Eu tava com uma dificuldade de os meus filhos irem pra igreja, né? E eles não queriam ir, não queriam participar. E aí junto com as meninas eles toparam ir. E aí foi incrível e a gente tá agora conseguindo ir juntos, as famílias unidas. A gente criou o nosso GC, né? Já estamos na quarta sexta-feira de GC? Isso, nosso grupo de crescimento da igreja. E a gente agora tá nesse caminho juntos aí, com as 2 famílias unidas. E aí a gente teve essa ideia de começar, porque toda manhã a gente faz o nosso devocional, tanto ela como eu, né? Então a gente ora a Bíblia, ora o devocional, que a gente usa esse aqui, né, Cláudia? Vamos mostrar? Vamos. A gente usa Hoje é um bom dia para viver milagres, do pastor André Fernandes, que é o pastor da nossa igreja. Que dia você tá? Você começou esse ano? Eu comecei lá exatamente no dia 1º. Eu comecei certinho. Todo também, dia, né? É o dia 92 hoje, né? Hoje é o dia de mente renovada. Mente renovada. Então a gente faz o nosso devocional, né? E a gente faz a leitura da Bíblia, né? Eu tô fazendo a leitura cronológica. E aí a gente pensou, por que não juntar esse tempo que a gente fala de Deus, que a gente conversa com Deus, que é o dia, que é o momento que a gente tem essa intimidade com Deus, por que não a gente tentar levar isso para outras pessoas, conversar sobre o que a gente está vivendo, o que a gente está passando, sobre as nossas dores e alegrias dessa jornada cristã, sobre tudo que está acontecendo na nossa vida. Eu sou recém-convertida, a Cláudia é convertida há bastante tempo, né? Temos 3 anos, fez 3 anos agora em março. 3 anos. 3 anos. E eu ainda tô engatinhando, mas a gente resolveu nesse primeiro episódio falar um pouquinho sobre a nossa conversão. Na verdade, a gente vai falar sobre a minha conversão nesse primeiro e no segundo a gente vai falar sobre a conversão da Cláudia. Então vamos lá, porque minha conversão... Porque nem eu sei direito todos os detalhes, estou super ansiosa, porque foi uma mudança... Foi radical? Como que foi? Você achou que foi radical? Foi assim, sua vida mudou totalmente? Foi uma coisa muito séria pra você se converter ou foi tocando o seu coração? Muito séria. E eu falava isso com Deus porque o meu marido, ele já era convertido. E ele orava muito pra eu me converter. E eu ia aos cultos, mas eu não era tocada. Na verdade, eu me fechava pra não me permitir ser tocada. Então eu já ia pros cultos com um preconceito. Então eu não me permitia. A minha família, da parte da minha mãe, ela é inteira... Na verdade, eles não são muito religiosos. Alguns são católicos, muitos são espíritas, mas ninguém é muito frequente em alguma religião, assim. Eles acreditam em Deus, eles oram, mas não são ativos, não são... Enfim, cada um com a sua crença, mas ninguém na minha família é cristão, evangélico, ninguém. Absolutamente ninguém. Nem na família do meu pai, nem na família da minha mãe. Zero. E a do seu marido tem alguns já.
Agora tá começando mais. E vai ter muito mais, vai ter com muito certeza. mais. Mas na família do meu pai, todos católicos, majoritariamente, e da família da minha mãe, metade espírita, alguns católicos. E eu cresci, né, com a ideia de cristãos evangélicos de serem pessoas muito radicais. Não sei se você tinha também essa ideia antes de se converter. Com certeza. Rolava até um certo preconceito. Então, muito preconceito. Eu tinha essa visão preconceituosa. De que eram pessoas radicais, de que eram pessoas intolerantes e que só queriam pegar nosso dinheiro. Então, quando eu ia nos cultos, na parte do dízimo, eu já ia com essa ideia. Então eu falava, vai que absurdo, aí ó, tá vendo? Já estão querendo pegar o dinheiro das pessoas. E isso me bloqueava de conseguir me conectar mesmo. Eu não ouvia a palavra, eu já ia com esse pensamento de não querer ser tocada. E que é comum, sabe? né? Muita gente passa por isso. Muito comum. Isso é bem comum. Então essa é a minha história, assim, de antes da conversão. E aí eu falava muito com Deus quando eu ia nos cultos. Meu marido, eu sempre fui muito parceira dele, então mesmo não sendo convertida, eu queria estar próxima a ele, eu iria onde ele estivesse. Mas eu já ia com essa cabeça e a conversão dele veio primeiro? Veio primeiro. Muito tempo antes? Uns 2 anos antes. Eu ia para os cultos e eu falava, Deus, tem que acontecer alguma coisa muito séria. Olha, séria que você falou. Pra eu me converter, porque... Pediu, né? Vai demorar muito. Se um dia isso chegar a acontecer, vai demorar muito. E aí eu engravidei do meu 4º bebê. No final, no meio do ano passado, no meio de 2024, engravidei. E foi bem próximo do último, né? Quantos anos foi? O Nonô tinha 2 anos, 2 aninhos e pouquinho. Olha aí. Tão próximo. E aí, eu tenho hoje Gael, né, de 8, Luca de 9, na época o Nonô tinha 3. E a gente ficou muito feliz, porque a gente sempre foi aberto aos filhos que Deus nos quisesse conceder. E aí a gente sentiu de ter o 4º filho, aí demorou um pouquinho pra conseguir engravidar, quando veio positivo ficamos muito felizes. Isso veio depois do seu casamento, né? E depois você vai contar essa história também, que é muito boa. Verdade. Foi tudo junto, primeiro né? bebê que nasceu depois da nossa aliança eterna com Deus, né? Que a gente já estava junto há muitos anos, mas ainda faltava esse sacramento, né? Essa confirmação em Deus do nosso amor, né? Essa proteção, essa aliança. Pra ver como é importante, né? Tanta coisa acontece depois disso, né? Muito a gente importante. pensa que não, né? Mas não, e tem gente que fala, mas mudou alguma coisa? Vocês já eram casados. Exato, falam mesmo. Muda. Tá vendo? Muda porque você tem uma proteção divina, parece, sabe? Que o casamento ele ganha uma nova proteção, uma nova unção. Parece não, é uma nova unção. E eu não sei se tem a ver, quando a gente não é convertido, quando a gente não segue uma palavra, né, em obediência, a gente não dá a mesma importância pra isso, né? Pensa, a gente tá casado, tem 3 filhos e tá tudo bem, mora junto, não precisa ter essa bênção. E realmente vai tocando o coração devagarzinho. E hoje é muito comum ter casais assim, que estão juntos, né? Mas não estão aliançados com Deus, né? E é super importante, é muito importante. Mudou muito a nossa vida e eu acho que a gente não teria conseguido passar pelo que a gente passou, que isso também vai ser tema de outro episódio, né? Ansiosos. Mas a gente não teria conseguido passar pelo que a gente passou sem ter essa aliança com Deus. Mas o tema hoje é conversão. Então, eu falava, tem que acontecer uma coisa muito séria, então eu engravidei. E a gente já tinha 3 meninos, então imagina a vontade de ter uma menininha. Uma menininha. Meu marido, sonho do meu marido, sonho da família, todo mundo vibrando. E aí eu fiz a sexagem fetal com 8 semanas. Com 9 semanas a gente descobriu, né? A gente fez a revelação com a família e era uma menina. Teve uma fumacinha, uma das nossas sobrinhas abriu o exame, foi aquele chororô, aquela alegria de nós estarmos em Campos do Jordão. E aí a família inteira reunida, foi um momento assim, indescritível, foi lindo. E aí continuamos, né? Seguindo a gestação, fiz um morfológico de 12 semanas, estava tudo bem, tudo certinho com a bebê. E aí eu teria retorno médico só com 16 semanas. Então, com 12 estava tudo certo, só iria voltar com 16 semanas. E a gente fica tão ansiosa, né, nessa conversão das 12, nessa ultrassom das 12 semanas, que é onde vai mostrar um monte de coisa, né? E dá até uma acalmada quando passa ela, né?
E depois desse ultrassom que você pensa, agora eu posso contar pra todo mundo, né? Tá tudo bem e tal. E foi exatamente assim. Aí com 12 semanas eu contei pra todo mundo e tava tudo bem. E aí eu só ia voltar daqui 4 semanas no médico. Então aquelas 4 semanas de ansiedade, né? A gente quer ver o bebezinho, como tá. E nessa consulta, o meu marido não podia ir comigo. Ele sempre me acompanhava, mas nessa ele não tava. E aí sempre fazia ultrassom. Você também era o quarto filho, né? A gente já sabe meio que esperar, né? Até o marido fala, não amor, você vai lá, né? Vai lá, depois tá você me conta, bem. tá tudo bem. Às vezes até tem que ficar com os mais velhos, não tem ninguém pra ficar, enfim. Sim. Eu fui sozinha. E aí ele sempre fazia ultrassom, né? No próprio consultório. E aí quando ele foi fazer ultrassom, ele colocou ali o aparelho e ficou um tempinho olhando. E não falava nada. E eu achei estranho. E aí depois de um tempo ele falou, olha, eu tô olhando aqui porque a neném tá um pouco inchada. Aí já me deu ai meu Deus, o que significa isso, né? A gente não sabe nada, nunca tinha ouvido falar nisso. Eu tô vendo aqui, ela tá inchada no corpinho, tá inchada no pulmão. Aí ele me falou a primeira vez a palavra hidropsia. Hidropsia é o nome? Hidropsia. Ele falou, sua bebê tá com hidropsia, a gente vai ter que fazer vários e vários exames agora. Porque... Isso só de olhar na ultrassom já falava, né? Sim. E aí ele falou que pode ter 3 causas principais, então a gente vai começar uma investigação. E aí foi e me falou, né? Então pode ser ou uma síndrome, ou um problema no coração, ou algum vírus que você tenha contraído na gestação. Citomegalovírus, algum vírus desse. Que a gente faz exame, né, na gestação. Faz, né, os exames todos lá pra isso. A sorologia. O do cotonete é no meio faz tempo que meu último... O do cotonete é no final. Tá bom. É o do estrepto. Estrepto. E aí, meu chão caiu, né? Eu engoli o choro ali, né? Mas sozinha. Já saí com aquela batelada de exame para correr atrás, ecocardiograma, sorologias, e tudo para ver o que poderia estar acontecendo com a bebê, exames genéticos para ver das síndromes. E aí eu cheguei no elevador, cheguei lá embaixo para pegar o carro, eu desabei, eu chorava muito, muito, muito. Eu fiquei totalmente desesperada, perdida, sem marido, enfim. E aí E tendo que dirigir até em casa. Tendo que dirigir até o trabalho, pior ainda, que eu ia ter que trabalhar depois. E aí eu liguei pra ele falou, amor, calma, coloca um louvor, vai ouvindo que isso vai te acalmar, e eu vou te encontrar. E aí eu fui ouvindo, fui conseguindo me acalmar, né, na medida do possível. E aí a gente se encontrou e... Você fez pesquisas? Porque eu já teria entrado no Google, Dr. Google, pra poder ver tudo. Eu entrei na hora. Que você não deve ter visto. Na hora que eu entrei eu já vi taxa de morte, 90%. E aí eu desabei mais ainda, né? Mas eu nunca tinha ouvido falar nessa doença. O nosso primeiro ímpeto é, o que é, né? Errado, mas fiz. E aí fui ouvindo esse louvor e... fui conseguindo me acalmar, consegui trabalhar ainda naquele dia. E aí consegui marcar os exames, o próximo pro dia seguinte, que era o de coração. E aí fui fazer no dia seguinte, só que era um horário que eu não ia poder trabalhar, que eu trabalho à tarde, sou professora, né? E eu trabalho à tarde numa escola. E aí eu não ia conseguir trabalhar porque eu consegui marcar pro período da tarde. Então eu fiz o exame e voltei pra casa. E eu voltei pra casa e a gente já tem uns amigos há uns anos que são crentes, são convertidos já há muito tempo, são da igreja e a gente gosta muito deles, mas a gente não tava tão próximo. E aí o meu marido acho que pediu ajuda, né, oração. E aí esses meus amigos começaram a me mandar alguns vídeos. E entre esses vídeos tinha alguns vídeos da pastora Tânia Teresa, que fala sobre batalha espiritual, sobre herança hereditária. E eu comecei a assistir. Peguei um caderno, comecei a assistir e comecei a anotar tudo. Parece, a impressão que eu tive foi que uma venda caiu dos meus olhos. Que até então você não tinha contato com esses tipos de pregação, nesses vídeos de YouTube. Eu tinha ido em alguns cultos na minha vida. Ouvia músicas, mas assim, esse tipo de conteúdo não. E eu acho que mesmo ouvindo e tendo visto antes, eu não tinha me aberto a isso. Então acho que Deus teve que colocar em mim uma dor tão grande para eu conseguir ter uma fé tão grande e acessar algo que eu não era capaz de acessar. E aí eu comecei a assistir
E naquele dia eu senti que foi minha conversão, sozinha na minha casa, assistindo e anotando vídeos. Foi no dia do diagnóstico? No dia do diagnóstico. Você viu, né? Cada pessoa trabalha de um jeito, né? Deus sabe exatamente aonde tocar, né? E eu falava isso, incrível, né? Eu falava, tem que acontecer uma coisa muito séria. Tem que ser algo muito doloroso pra eu me converter. E aí foi isso, assim. E nesse mesmo dia, Deus tocou no meu coração de orar antes das refeições. Então, nesse dia eu preparei a mesa, fiz uma refeição que meus filhos queriam muito. O Gael estava querendo comer comida mexicana. Aí fazia tempo que ele estava pedindo. E aí eu fiz. E aí quando eles chegaram da escola, eu falei, então vamos orar. E aí o meu marido chorou muito, porque ele falou, sempre foi meu sonho fazer isso, mas achava que não dá mais tempo, né? Já não temos esse costume. E desde então, que foi setembro do ano passado isso, a gente tem orado todas as vezes antes de comer. O Nonô já... O Nonô já pede. O Nonô já é super acostumado e ele não ora, ele não come se a gente não orar. Esqueceu de orar, ele fala. Ai, bonitinho. Bonitinho. E aí, desde então... Só pra uma curiosidade, seu marido, ele tentava te levar, assim, pra igreja, mostrar, e você recusava? Não, eu ia. Porque muita gente tem essa dúvida, que sempre não... É difícil o casal se converter juntos, né? Sempre tem um primeiro, sempre vai um primeiro, né? E ele foi sem nada. Depois a gente conta dele, né? Eu acho que foi até bom ele ir primeiro, mas ele nunca forçou, sabe? Ele sempre me convidava, eu ia com ele. Quando não dava, que era à noite, por exemplo, que não ia dar para as crianças irem, eu ficava em casa, ele ia sozinho. Aos finais de semana eu ia, mas a gente frequentava uma outra igreja. E ele continuou indo nessa outra igreja por minha casa. É uma igreja protestante também, a igreja anglicana, mas... é diferente, né? E a gente ele continuou indo na igreja anglicana por mim, porque eu falava que a gente tinha que continuar levando as crianças sempre na igreja. E tudo bem, né? Falar de Deus. E eu falava que eu não queria ir porque eram muito longos os cultos, enfim. Ele tentava, é que na verdade não me tocava tanto, né? Aquilo da venda. Eu ainda não me permitia. Mas o legal foi que foi quando você recebeu e passou pra ele teve eles tocam louvor, colocam louvor. Talvez, né, a gente às vezes não sabe o que falar, né, tem coisas que não vêm. E quando vem uma pessoa primeira, já sabe o que vocês... Fico pensando como que seria receber essa notícia, né, assim como vocês eram antes. Às vezes um sofrimento maior, porque eu passei por algumas coisas antes da minha conversão que me doía muito, mas eu não sabia como lidar. Hoje, a gente tem algumas coisas baseadas na Bíblia que a gente consegue até se acalmar, né? A gente consegue se consolar, é um consolo, né? Aliás, a Bíblia a gente vê pra tudo, consolo, felicidade, é lá que a gente encontra tudo. Exatamente. E até que você tá falando isso, né, desde a minha conversão, o que mais eu tenho é fome e sede de aprender mais a palavra. Porque eu sinto que eu tô muito atrás, né, as pessoas são convertidas há muitos anos, já leem a Bíblia, já conhecem todas as passagens. Então eu coloquei a meta de ler a Bíblia, né, então eu tô lendo, eu sigo pelo app Bíblia em um ano, e aí eu vou lendo porque eu quero aprender mais, quero descobrir mais, então todos os dias, desde que eu me converti, todos os dias eu oro, todos os dias eu leio a palavra, todos os dias eu tenho meu momento com Deus. Eu nunca tive essa intimidade com Deus em outro lugar. Em outro lugar. Então, eu passei aí na igreja, então depois dessa minha conversão sozinha em casa, todos os domingos nós vamos à igreja. A primeira vez que eu fui à igreja depois da minha conversão foi totalmente diferente, foi totalmente entregue e cada vez mais de olhos e ouvidos abertos e recebendo a palavra e sendo edificada, assim, minha fé sendo esticada, né? Minha fé precisou ser esticada em níveis, assim, absurdos, porque demais. a gente foi seguindo esse diagnóstico, né? Eu ainda vou contar tudo, né, sobre o meu testemunho, mas foi uma gravidez muito difícil, com várias provações, e se não fosse o cuidado de Deus, se não fosse Deus ter me resgatado nessa conversão, eu não sei como seria. Então eu falo que Ele cuidou de tudo, Ele teve muito cuidado comigo. Eu precisei passar pelo que eu passei, minha família precisou passar pelo que a gente passou, mas o final disso foi
o resgate de uma família inteira, né? Inteira. E ainda tem mais, né? Ainda vem todos os irmãos que vão vir ainda, né? Que as crianças a gente vê que a gente já tá encaminhando, tá? Sim, os nossos bonitinho. filhos são flechas, né? E a gente tem conseguido, graças a Deus, juntos até, cada vez mais ajudá-los, né? Para que eles sigam esse caminho, para que eles sejam tocados também por Deus, pelo Espírito Santo. E... Não que seja fácil, né? Mas não é uma fácil, luta diária. É uma luta diária. Mas a gente vai tentando, né? Fazendo nosso trabalho de formiguinha. E eu acredito que nós colheremos os frutos. É assim que e foi assim a sua conversão. Isso tem quanto tempo? Isso é super recente, né? Eu sou nova convertida, então... Apesar de eu já ter tido muitas experiências depois da minha conversão, né? Depois a gente também vai falar sobre isso. Muita coisa, sobre muita todas coisa, as experiências que Deus tem feito na nossa vida, as experiências sobrenaturais, o agir de Deus nas nossas vidas, que esse é só o primeiro episódio. Em então todas tem as muita áreas, coisa. hein? Não só em família, na restauração, né, da fé. É muita coisa para contar. E eu tenho certeza que aqui vai ajudar muita gente. Nosso café aqui, cedinho. Logo cedo vai ajudar muita gente, viu? Muitas mulheres que estão precisando restaurar casamento, saúde, filhos, como aceitar, né? Quando receber essa notícia, como falar para as crianças que estavam ansiosas em receber a nova irmã, né? Tem muita coisa ainda pra gente abordar importante. E eu tenho certeza. Você tem um versículo, não tinha um versículo que você separou pra gente? Vamos falar? Eu achei, na verdade, ontem estava orando à noite e eu abri nessa página. Olha. Deus é muito maravilhoso, né? Lê pra nós. E aí eu abri essa passagem que eu acho que tem super a ver com a minha conversão, que se você puder abrir sua Bíblia, é Mateus 7, versículo 13, que fala sobre a porta estreita e a porta larga. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. E graças a Deus eu fui encontrada, eu brinco, eu falo... Glória a Deus que Deus largou as 99 e foi me buscar, porque eu era improvável e eu fui alcançada. E se eu era improvável e fui alcançada, eu tenho certeza que muitas pessoas também podem ser. E é isso, a gente vai continuar, vamos falar da próxima, então vai ser a minha conversão ou você vai continuar contando a sua? Ah, não, acho que agora a gente conta da sua, depois a gente tem os nossos testemunhos, que são muitos e que são maravilhosos. E esse é o nosso primeiro episódio do Hora com Deus, eu tô muito feliz, muito animada. Muito feliz, e se quiser a gente vai colocar aqui o Instagram, porque assim a gente vai saber como que é a vida. A Lilian tem muita coisa para contar no Instagram. Eu também, eu sou comissária de bordo, Lilian é professora. Somos mulheres normais, cristãs, como mães enlouquecidas, com crianças correndo pela casa, mas a gente tem tem uma missão, né, que é mandar os nossos filhos aí, porque a gente, de pouquinho em pouquinho, a gente vai cuidando da nossa fé, né? Porque é uma luta diária, viu, gente? A porta larga é mais fácil, a estreita que é difícil, mas a gente vai a cada dia. Lilian também tem as nossas lutas, tem família, tem trabalho, tem que conciliar muita coisa. E aí vocês vão acompanhando o nosso dia a dia, que tem muita coisa boa, são muita gente envolvida, Deus foi maravilhoso em cada detalhe, vocês vão descobrir que como nós, com certeza os planos de Deus são maiores e Ele com certeza já tem um plano para você maravilhoso. Amém. Viu? Glória a Deus. E é isso. E é isso. Até o próximo episódio.